Chamando ele para tomar o seu lugar na tribuna para estar trazendo a palavra do Senhor esta manhã. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. A igreja, vamos orar pelo servo do Senhor? Querido e amado Espírito Santo de Deus, aqui está, Senhor, teu servo, teu filho, Pai, que veio nesta manhã, Senhor da glória, ministrar a sua palavra, Senhor, para a sua igreja, Pai. Peço que o Senhor venha nesta manhã, Pai, usar o teu filho com poder, com autoridade, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estou contente, já fazia um bom tempo, que nós não estávamos aqui, mas o Senhor preparou esta manhã para estarmos aqui, essa manhã de consagração. Agradeço a serva de Deus, o pastor Wilson, servo de Deus ali, Deus abençoe a todos nesta manhã. Já ouvimos palavras introdutórias aqui, testemunhos lindos, louvores maravilhosos, mas eu quero que você, aproveitando que está em pé, abra a sua Bíblia num texto que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Já lemos o livro do profeta Isaías, mas eu quero agora ler com vocês o livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e o versículo 19, uma palavra que o Senhor colocou nesta manhã para compartilhar no meu coração, para compartilhar com vocês nesta manhã. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1 e o versículo 19. Amém. Glória a Deus. Quem achou? Diz assim, é quando o Senhor chamou, vocacionou Jeremias, na sua tenra idade. Diz assim o texto: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, para dar livramento para ti, Amém? Tome assento, por gentileza, nesta manhã tão linda que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Amém? Amados irmãos, quando Deus chamou Jeremias, ele ainda era jovem, possivelmente em 620 a.C., quando o bom rei Josias, ele reinava. Josias, esse foi o último rei bom que reinou em Judá, em Jerusalém. Vocês sabem que Josias, quando ele reinava, o livro da lei foi achado dentro do templo. Aí a gente pensa, como o livro da lei foi achado dentro do templo, dentro da casa de Deus? É porque teve dois reis maus que reinaram antes, Amon e Manassés, que eles fecharam o templo, ou vamos trazer para a nossa época, fecharam a igreja, destruíram os altares de Deus, e os sacerdotes, com medo que tanto Amon como Manassés destruísse o livro da lei, eles esconderam o livro. Já pensou, irmãos, a atitude digna dos sacerdotes? Com medo que tanto Amon como Manassés destruísse o livro da lei, eles esconderam. Aí, no tempo do rei Josias, sacerdotes encontraram o livro da lei e leram para Josias. E quando esse temente homem de Deus, o rei Josias, escutou as palavras do livro da lei, ele viu que na sua época não estavam sendo cumpridas a lei do Senhor, e ele então fez um grande avivamento, uma grande reforma religiosa, consultou a profetisa Ruda, e ela disse: olha, porque você teme ao Senhor, você não vai ver o mal que eu vou trazer sobre essa terra. E é claro, e ele morreu ali no Vale de Megido, quando ele saiu na batalha contra o faraó Neco, e ele não viu realmente o mal que o Senhor trouxe sobre Judá e sobre Jerusalém. Logo após a morte do rei Josias, os filhos dele que assentaram sobre o trono e o sucederam foram reis maus, e o povo se esqueceu, irmão. O povo voltou à idolatria e ao secretismo religioso.
E o Jeremias, que ajudou o rei Josias na reforma religiosa e nesse avivamento, ele foi tratado agora como um inimigo, porque ele dizia para o povo aceitar a dominação da Babilônia e de Nabucodonosor. Aí agora, esse texto aqui vai se cumprir na vida do profeta, do homem de Deus, porque Deus tinha avisado a Jeremias que o povo não ia aceitar o seu ministério, que o povo ia pelejar contra ele, que o povo ia se levantar contra Jeremias. Quem quer ser profeta aí, irmãos? Aleluia! É fácil ser pregador, irmão, né? Pregador que prega a bênção, que prega assim, levanta a mão aí, que vem um anjo com uma chave de ouro, com uma chave de camaro, né? Pregador da prosperidade, pregador coach, né? É fácil ser, mas ser profeta, que entrega a mensagem, que a igreja precisa ouvir, irmão, prepara, que você vai para o calabouço. Meu Deus! Mas é melhor estar no calabouço com a presença de Deus do que sentar na mesa do palácio desviado, né? Então, o Jeremias, irmãos, ele passou por tudo isso, mas o Senhor livrou ele, porque ele foi obediente à sua chamada. Eu creio que cada moço, cada irmão que está aqui, digo moço porque é muitos jovens aqui, né? Que devem ter 20, 30 anos, jovens que devem ter uma longa caminhada, uma longa chamada com Deus. Glória a Deus! Deus vai te honrar, mas se você for obediente à chamada de Deus na tua vida. E Deus honrou Jeremias porque ele foi obediente. E Deus deu muitos livramentos para Jeremias. Quer ver só um dos livramentos que Deus deu para Jeremias? No capítulo 26, depois você com atenção leia, você pode ler. Jeremias chegou diante do templo de Jerusalém, que foi edificado por Salomão. E lá no capítulo 5, no versículo 14 de segunda Crônicas, agora não sei se é segunda Crônicas ou segunda Reis, quando Salomão edificou, a glória do Senhor foi tão tremenda naquele templo que os sacerdotes não puderam parar em pé diante da manifestação da glória. Esse templo que era tão suntuoso e tão magnífico como que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aí os judeus, eles consideravam aquele templo indestrutível, porque a presença de Deus, a glória de Deus habitava ali. Aí o Jeremias chega e diz assim: olha, esse templo aí, que vocês acham que é indestrutível, sabe o que o Jeremias vai dizer? Vai ser que nem Siló. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Vai ser que nem aconteceu lá no tempo de Eli, de Ofni e Finéias, quando a arca foi roubada. Já pensou, irmão? Meu Deus! Você lembra da história da arca roubada? E acabou, foi-se a glória de Deus? Quem se lembra dessa passagem? Quando Jeremias disse isso, irmão, quando Jeremias, pela unção, pela autoridade de Deus, profetizou isso no capítulo 26 de Jeremias, eles quiseram matar o Jeremias. Como pode um homem falar isso? Pastor Bispo. Como pode? É servo de Deus, pastor Antônio, né? Como pode pastor Antônio, o nome do senhor é? Pastor Arnoldo, né? Pastor Arnoldo e pastor Antônio. Pastor Antônio, né? Como pode um profeta profetizar algo desse tipo? Esse templo aí nunca vai ser destruído. Como pode um profeta profetizar que esse templo vai ser que nem foi na época de Eli, Ofni e Finéias? Não, quiseram matar o Jeremias. Só não mataram, depois com atenção você lê o capítulo 26 de Jeremias, só não mataram ele porque houve alguns homens, olha, mas teve um profeta chamado Miqueias, no tempo de Ezequias, profetizou algo semelhante. Aí alguns homens tementes a Deus protegeram Jeremias e Deus deu livramento. Glória a Deus! Mas quiseram matar o Jeremias porque ele falou a verdade. Meu Deus, olha isso. E quando você prega a verdade, irmão, sempre vai levantar alguém que vai querer, não vai gostar. É forte. Aí
Jeremias vai sofrer na mão. Porque na mão dos homens. Porque Jeremias vai dizer assim, ó, vocês vão 70 anos de cativeiro na Babilônia. Aí vai chegar o falso profeta, acho que o Hananias, né? Vai só ser 2 anos. Deus vai dar vitória, Deus vai quebrar o jugo. E é claro que o povo vai ir na mensagem da vitória, irmão. O povo estava em pecado, em desobediência. É claro que o povo vai acreditar, né, na mensagem da bênção do que na mensagem dos 70 anos. Aleluia! E onde o Jeremias vai parar, irmão? Pergunta para mim, onde o Jeremias vai parar? Onde Jeremias vai... No calabouço, na cisterna, cheio de lama. Meu Deus. E ele só não morreu, irmão, por causa de um homem etíope, eunuco, nem judeu era, chamado Ebed-Meleque. Está lá no capítulo 38, se não estou equivocado, capítulo 38 de Jeremias. O Ebed-Meleque, vamos conferir aqui, que salvou Jeremias, porque ele foi até o rei Zedequias, que era filho de Josias, e disse, olha, vai deixar o homem de Deus morrer lá? Aí o Zedequias sabia que ele era homem de Deus, mas era frouxo, covarde, tinha medo dos príncipes, tinha medo dos conselheiros, Ele disse, vai lá, tira ele. Aí o Ebed-Meleque, com todo cuidado, com alguns panos, tirou o homem de Deus lá da cisterna, do meio da lama, e por isso o Ebed-Meleque não morreu também, Ei, se as pessoas não acreditam no seu chamado, Deus sempre vai levantar um Ebed-Meleque para tributar. Sempre haverá um Ebed-Meleque. No Novo Testamento, muitos não acreditaram no Salmo, e houve um Barnabé que acreditou no Salmo. Outro livramento para o Jeremias, através de Ebed-Meleque. Aí chegamos no capítulo 39. Jerusalém estava sitiada, estava cercada. Mas a fama, isso aqui é interessante, quem está ouvindo? É interessante, a fama de Jeremias, sabe, chegou até o Elon Musk da época, o homem mais poderoso da época. Chegou até Nabucodonosor. Nabucodonosor ouviu falar de Jeremias. Que Jeremias profetizava que ele iria conquistar Jerusalém. Aí Nabucodonosor chamou o general dele, que o nome era Nebuzadan. Como era o nome do general de Jeremias? Nome difícil, fala mais uma vez que você é batizado. Nebuzadan. Aí o Nabucodonosor disse para Nabuzadan, você vai entrar em Jerusalém, que estava sitiada, né? E você vai libertar esse profeta. Não faça mal a ele. Usa de bondade com Jeremias. E quando... Isso aqui é tremendo, irmãos. O homem mais poderoso da época, rei de reis, mandou libertar Jeremias e usar de bondade. Então Jerusalém foi destruída, muitos homens morreram, mas Nebuzadan, general do homem mais poderoso, chegou, libertou Jeremias e usou de bondade, porque Jeremias foi obediente ao Senhor. Ou seja, até os ímpios vão usar de beneficência quando alguém é fiel ao Senhor. Se você, isso aqui é tremendo, conhecer a história de Orlando Boyer, que escreveu Heróis da Fé, ele estava perdido, irmãos, lá no Nordeste, perdido, passando até fome com alguns missionários. Sabe quem ele encontrou perdido? Lampião. Quem conhece a história do Lampião? Perdido, e ele evangelizou o Lampião, e o Lampião até deu alimento para ele, evangelizou o Lampião. Até os ímpios muitas vezes usam de beneficência para aquele que é obediente ao Senhor. Levanta a mão e dá glória a Deus aí, irmão. Deus então deu vários livramentos para Jeremias. Depois eu volto aqui para falar de mais uma coisa sobre Jeremias, porque ele foi obediente. Seja obediente e Deus vai te livrar. Então nesta manhã de consagração, eu quero falar de livramento. Quero falar sobre o quê? Livramento. O que é livramento? Escapar de algo ruim. Eu estou falando sobre pessoas aqui que
que já era para estar debaixo de 7 palmos de terra. Eu mesmo, irmão, já não era para estar vivo, mas estou aqui porque Deus livrou a minha alma. Deus quebrou cadeias, Deus arrebentou prisões, Deus cortou um laço, como cantava Tony Tito na década de 90. Deus vai na frente quebrando laços, irmão. Nós estamos aqui porque Deus livrou a nossa alma. Quem Deus livrou a nossa alma do laço do passarinheiro? Quem pode glorificar o Senhor? Olhando para a Bíblia, irmãos, eu vejo muitos livramentos. E é sobre isso, nesta manhã de consagração, que eu quero pregar. Eu quero pregar sobre aprendendo com os livramentos da Bíblia. Amém. Diga para o seu irmão, se você quiser, né? Diga, o nosso Deus é Deus de livramento. Nosso Deus é Deus de livramento. Ele vai livrar a tua vida, vai livrar a tua família. Ele tem livramento para você que crê nisso. O nosso Deus é Deus de livramento. E operando Ele, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, e não tem demônio no inferno que possa impedir o agir de nosso Deus. Quem pode levantar a sua mão e glorificar? O nosso Deus é Deus de livramento. É sobre isso que eu quero pregar nesta manhã, aprendendo com os livramentos de Deus na Bíblia. Primeiro livramento que nós podemos aprender nesta manhã é uma passagem muito conhecida, mas já podemos aprender com esse livramento. Se você quiser acompanhar, ou apenas ouça, fique à vontade. Está em Êxodo, você conhece a passagem? Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos usar um pouco a Bíblia nessa manhã, né? Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Primeiro livramento que nós podemos aprender nesta manhã. Vocês sabem que Moisés estava lá no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, e o deserto é um lugar muito escaldante durante o dia, e ele estava acostumado a ver arbustos pegar fogo, e se chama de combustão instantânea. Mas naquele dia, por causa da alta temperatura do deserto, ele viu algo sobrenatural: a sarça arder e não se consumir. Isso chamou a atenção de Moisés. A sarça era algo, irmãos, era um arbusto desprezível. Eu e você eram desprezível, né? Mas quando aceitamos Jesus, a presença do Espírito Santo faz a diferença em nossas vidas. Hoje nós continuamos sarça, mas hoje nós temos a presença do Espírito Santo. Quem é sarça aqui? Com a presença de Deus, com a presença de Deus. Aí o Senhor fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Alguns dizem que há duas explicações. Primeiro, que aquela sandália pisou em lugares imundos, né? Então, para se aproximar de Deus, nós temos que santificar a nossa vida. Tire tudo aquilo que é imundo para se aproximar de Deus. Está entendendo aí? E segundo, alguns dizem que a sandália, isso aqui é interessante, alguns dizem que a sandália foi a única coisa da roupa, porque quando Moisés fugiu do Egito, ele fugiu vestido de egípcio, né? Então a sandália foi a única coisa do Egito que sobrou de Moisés, né? Então jogue tudo aqui, alguma coisa do Egito que sobrou na tua vida. Tem alguma? Ei, o Espírito Santo pergunta para você nesta manhã, nessa consagração: tem alguma coisa do Egito que sobrou na tua vida? Jogue fora, jogue fora, jogue fora, para se aproximar, para santificar a sua vida. Pergunta para o irmão: tu está entendendo? Jogue alguma coisa fora do Egito que sobra da tua vida, para se aproximar da sarça que arde e não se consome. Aí o Senhor diz para Moisés, versículo 3, 7 e 8: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Olha só o que Deus fala: e tenho ouvido o seu clamor. Aí o versículo 8: portanto desci para livrar da mão dos egípcios. Olha só, o Egito em 1500 a.C. era a maior potência, a potência mais poderosa da terra. E o Egito, o faraó, estava escravizando os israelitas. Mas Israel clamou, e Deus ouviu o clamor e desceu para livrar Israel, levantando Moisés como libertador.
Sabe o que eu entendo aqui com esse livramento? Quando o povo de Deus clama, quando o povo de Deus ora, Deus dá livramento. Você perdeu de glorificar o Senhor. Quando a igreja ora, quando o povo de Deus clama, Deus dá livramento. Há poder na oração para quebrar as cadeias, para quebrar o laço, para cortar a lança. A Bíblia diz em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, se fosse dar espaço aqui, para os irmãos testemunharem quantos livramentos através do poder da oração. Eu acho que eu contei aqui na minha adolescência, quando o diabo apareceu para mim, querendo minha alma. Ele disse: eu quero tocar em você, eu quero tocar em você, mas eu não posso. E eu perguntei: por quê? E ele respondeu: por causa da oração da tua mãe, é muro de fogo ao teu redor. Da mesma forma, irmãos, se fosse aberta oportunidade aqui, quantos que estão aqui por causa da oração da mãe, da oração do pai, pastor Wilson? Da oração do ciclo de oração, da oração da esposa, da oração, Quantos estão aqui porque alguém orou e o laço de morte foi quebrado? Satanás chegou assim e disse: eu quero a alma do João, eu quero a alma do Antônio, eu quero a alma do Clóvis, mas não pode, porque tem alguém orando. E você está aqui nesta manhã porque Deus deu livramento através da oração. A oração, nós aprendemos aqui que através da oração Deus dá livramento. Estava ouvindo um testemunho de um pastor norte-americano que ele tinha um filho, um único filho, e este filho desviou-se, e saiu com os amigos para a balada, para a diversão. Estava num carro com 4 amigos e se envolveu num acidente de automóvel, e os 4 amigos morreram na hora. E ele foi para o hospital e saiu, sem nenhuma sequela. E daí o filho perguntou para o pai, o evangelista americano: pai, meus amigos morreram na hora e eu sobrevivi sem nenhuma sequela, por quê? E o pai respondeu: porque você estava debaixo das minhas orações. Debaixo das minhas orações, através da oração, Deus dá livramento. Quem pode glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre? A oração traz livramento para nossas vidas. É a primeira coisa que nós aprendemos através dos livramentos da Bíblia. Há livramento quando a igreja ora. Quando a igreja ora. Eu ainda congregava no Benevalte, no tempo do pastor Sebastião André, num culto de missões, e havia missionários lá no Afeganistão. Quando o Talibã, agora o Talibã voltou, mas depois o Talibã foi destituído, e havia missionários que iam morrer enforcados, foram descobertos, e a igreja orou. Um tempo depois, aqueles mesmos missionários foram libertos. Eu estava na casa da minha mãe e eu vi aqueles missionários sendo libertos num programa de televisão, e o Espírito Santo falava ao meu coração: olha aí a resposta da oração da igreja. Quando a igreja ora, Deus dá livramento. Quem pode glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre? Então a primeira coisa que nós aprendemos é que através da oração há livramento. Outra passagem, irmãos, estou falando aprendendo sobre os livramentos da Bíblia. Atos capítulo 12, versículo 5, uma passagem muito conhecida. Vamos para o Novo Testamento agora. Atos 12 e 5. Foi falado, o pastor Antônio deu uma pincelada aqui, confirmando a mensagem, Atos 12 e 5. Olha o que diz o texto. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas não é esse texto, Já falei sobre oração,
Mas o que eu quero aqui salientar é outra coisa nesse texto. Está no 15, Atos 12, 15. Atos 12, 15. E disseram: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E dizia seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Vocês sabem ali que o Herodes matou Tiago a fio de espada, prendeu Pedro. Aí, por causa da oração da igreja, o anjo libertou Pedro da prisão. Aí Pedro foi lá onde os irmãos estavam orando, na casa da irmã Maria. Ó Pedro. Aí a Rod, a menina, abriu, se espantou. Pastor Pedro, por que eles estavam orando? Me ajuda a pregar. Para livrar Pedro. Aí a Rod, pastor Pedro está na porta. Tá louca essa menina aí, tá louca. Mas é o pastor Pedro. Deve ser o anjo dele. Eles estavam orando, irmão, e não acreditaram. Sabe o que eu aprendo aqui? A segunda coisa que eu aprendo, irmão. Sabe a segunda coisa? Para que haja livramento, irmãos, nós temos que ter fé. Nós vivemos uma época, irmão, que está faltando fé. Falta fé. Uma geração incrédula, irmão. O pastor está pregando, o camarada torcendo o nariz. Pastor mentiroso. Não é verdade? Uma geração incrédula que não acredita mais. Não acredita mais, irmão. Quer ver só? Lucas capítulo, eu vou falar. Eu acho que eu acordei cedo, vim para cá, irmão, para não entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu. Quem quer o meu? Lucas capítulo 18, versículo 8. Olha só. Olha só o que diz Lucas 18, 8. Digo-vos depressa que lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Nós estamos vivendo essa época, irmão, de geração incrédula, de Tomé. Eu estava ouvindo o pastor Paulo Romero, que é um grande apologista, um grande homem de Deus, falando que lá nos Estados Unidos está crescendo a igreja agnóstica. Sabe o que é agnóstico? Agnóstico é quase que nem ateu. Pastor agnóstico. Sabe o que é pastor agnóstico? Suponhamos que um pastor agnóstico viesse aqui de manhã, aqui pregar para vocês, e ele chegasse aqui, irmãos, eu não tenho certeza se Deus existe. Já pensou, pastor Luiz? Tem um monte de igreja agnóstica nos Estados Unidos, que o pastor não tem certeza se Deus... Já pensou? Não tem certeza se Deus existe. Está que nem meu amigo, que levou, que o outro primo meu, que o amigo dele foi picado por uma cobra, e levou para o pastor orar. Aí o pastor orou, quando acabou de orar, leva que o negócio está feio. Orou sem fé, irmão. Acabou de orar, disse, leva que o negócio está... Orou sem fé. Irmãos, 88%, quantos por cento? Dos europeus são agnósticos. Vocês viram o que aconteceu na França, né? A abertura das Olimpíadas, aquela absurdo que fizeram. A França está assim, irmão. A França, daqui a alguns anos, vai ser um país islâmico. Quem sabia disso? O cristianismo está morrendo na França, porque os muçulmanos vão tomar conta da França. Daqui a algumas décadas vai ser um país islâmico. Já pensou, irmão? A França, que já foi um país dominante cristão, daqui a algumas décadas vai ser um país islâmico. O Islã está dominando, porque os cristãos não querem mais, né? O feminismo tomou conta, né? Ali a França, alguns países ali, 85% das cidades, quantos por cento? 85% das cidades da Europa não tem uma igreja. O islamismo está tomando conta. A Europa, que foi palco de grandes avivamentos, terra de Martin Lutero, John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, está morrendo. O agnosticismo tomando conta. Os Estados Unidos também estão indo no mesmo caminho. E aqui no Brasil esse movimento de atualizar a Bíblia, essas igrejas por aí, né? A cultura woke. É verdade, irmãos?
Tudo isso que está acontecendo é sinal da volta de Cristo. Mas no meio disso tudo, Deus quer usar você. Deus quer usar você como uma labareda de fogo. Livramento. Nós aprendemos que precisamos ter fé, acreditar que Deus ainda faz milagre. É que nem aquele professor ateu que ele chega na aula e diz: olha, aquele negócio do mar vermelho ali, irmão, foi mentira. Foi bem assim. Não foi bem assim que o mar vermelho se abriu e uma muralha de água de um lado e de outro. Não. Foi um fenômeno. E Faraó e os cavaleiros passaram com água até pela canela. Aí o menininho, aluno assíduo da escola dominical, começou a dar gargalhada. Aí o professor ateu disse: que negócio é isso que está rindo? Ah, professor, que o milagre foi maior ainda. Como assim foi maior? Que Faraó e os cavaleiros morreram afogados com água até pela canela. Irmãos, quando nós cremos, temos fé. Quem tem fé aí? Então haverá livramento na sua vida. Haverá livramento na sua vida. Nós precisamos ter fé. Eu creio no Senhor. Aleluia. É que nem aquela irmã da Assembleia de Deus, né? Chegou no consultório do médico, nada contra os médicos, tem um monte de médico benção aí, mas aquele médico era aqui do lado, chegou assim e disse: a irmã, eu sou crente, né? Mas a senhora é daquela que crê que Jonas foi engolido por uma baleia? Isso aí não existe, mas isso aí é uma história, uma história, uma fábula, né? Eu creio porque a palavra de Deus é verdadeira, é tão verdadeira que se fosse ao contrário, que falasse que a baleia virou uma piavinha e Jonas engolisse a baleia, eu acreditava. Quem crê assim, irmão? Porque a palavra de Deus é a verdade. Dá glória a Deus aí, crente. Dá glória a Deus aí. Ih, cara, eu sinto a presença de Deus. Estamos nesta manhã, qual é o tema da mensagem? Aprendendo com os livramentos da Bíblia. Outro grande livramento, irmãos. Vamos lá. Grande livramento, outro está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo, quem está ouvindo diga amém. Quem está gostando diga glória a Deus. Outro grande livramento está em 2 Reis, capítulo 3 e versículo 16, olha o que diz a palavra. 2 Reis, capítulo 3 e versículo 16. Olha só, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. 3 exércitos perdidos: o exército de Edom, o exército de Judá e o exército de Israel estavam perdidos, completamente perdidos. Aí o rei de Judá, Josafá, que era homem de Deus, disse: olha, tem algum profeta aí? Tem algum profeta? Aí alguém falou: olha, tem um sim, Eliseu, filho, Safato. Ele deitava água nas mãos de Elias, era cego. Então esse aí é bom, a palavra de Deus está com ele. Aí chegaram lá. Aí o Eliseu não queria a princípio falar, né? Porque estava ali o filho de Acabe, né? Olha, se fosse para falar contigo, tu não presta, tu é coisa ruim, mas eu vou falar por causa de Josafá, homem de Deus, né? Só que Josafá tinha um defeito: andava com treva. Diga para o seu irmão: não ande com treva, anda só com luz. Ande só com luz, né? E quase que uma certa feita, Josafá quase morreu por andar com Acabe, né? Que era, mas Josafá tinha esse defeito. Mas Josafá era um homem bom. Aí diz a Bíblia que Eliseu, para ter inspiração, ele precisou que um tangedor, um músico, tocasse. Isso que é interessante, né? Quando o tangedor tocou ali uma música, a mão do Senhor, a inspiração veio sobre ele, e ele profetizou dizendo: fazei neste vale muitas covas.
Passei neste vale muitas covas. Aí o versículo 17 diz: não vereis nem vento, nem chuvas, todavia amanhã se encherá de água, e bebereis vosso gado e vossos animais. E o Senhor vos entregará, os moabitas que haviam se revoltado contra Israel, entregarei nas vossas mãos. E no outro dia, então, quando os moabitas viram aquilo, eles viram, em vez de ver água, eles viram sangue. O Senhor confundiu os inimigos. Aí eles foram ali pensando que Israel e Judá tinham se matado. Quando chegaram lá, Deus entregou os moabitas nas mãos de Judá e Israel, porque confundiu os inimigos. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus confunde os inimigos. Deus vai confundir o inimigo, irmãos. Deus vai confundir. Pastor Gaspar Levi, não sei se você chegou a conhecer, já está com o Senhor, grande homem de Deus, que Deus usou na minha geração, quando eu era jovem. Ele falava uma frase muito interessante e impactante. Tem dias, escute isso, se você puder guardar essa frase. Tem dias que o inimigo, Satanás, nos procura e não nos acha, porque nós estamos guardados debaixo das mãos do Senhor. Quem crê nisso? Tem dias que o diabo nos procura e não nos acha, porque nós estamos guardados debaixo do sangue do Senhor. Algum tempo atrás eu estava pregando perto de Campinas. Tem algum paulista aí? Tem uma cidade lá, eu fui pregar em Aguaí, perto ali, eu acho que não sei se é uns 50, 60 quilômetros. Pastor Valmor, grande amigo meu. E eu vi um testemunho muito impactante de uma serva de Deus lá de Campinas, que ela recebeu PIS, é PIS que se diz? Ela estava na prova, ela recebeu isso, e ela saiu ali, disse: Senhor, eu vou dar o dízimo, vou dar a oferta para o pastor. Ela entrou no ônibus. Quando ela entrou no ônibus, contente que ela tenha recebido o PIS, quem está na prova recebeu o PIS, é uma benção, Sentou no último banco. Aí, filho de Satanás, irmão, isso aconteceu em Campinas, esse muito verídico, entrou assim: é um assalto e eu vou roubar todo mundo aqui. Ela disse: Senhor, já estou na prova e o filho do cão agora vai me roubar. E ela orou: Senhor, se o Senhor sabe que eu fiz um voto contigo, se eu ganhasse esse PIS aí, eu ia tirar o dízimo seu, Aí o cara começou a roubar tudo, pegou tudo, Aí, Senhor, estou aqui, Senhor, cega o filho do cão. Aí ela no último banco, quem crê, quem é pentecostal aqui? Chegou no último banco, não roubou aqui, roubou ali, e não pegou a bolsa dela. Quem crê nisso? Fez um arrastão no ônibus e não pegou. Aí, só que no outro quarteirão a polícia pegou o bandido, Pegou, aí, e daí começou a entregar para o pessoal do ônibus, aí daí o policial achou interessante que só ela não foi roubada e perguntou para o bandido: por que o senhor não roubou aquela senhora? Ela estava no ônibus, eu não vi. Ela ficou invisível, irmãos. Quando você está com o Senhor, você fica até invisível. Deus te guarda, Deus te coloca numa redoma e o inimigo não te vê. Deus te dá livramento, como aqui na passagem, Deus confundiu o inimigo e eles venceram pelo poder. Quem crê nisso? Tem dias que Deus te guarda e o inimigo não te vê. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Nós estamos pregando sobre aprendendo com os livramentos da Bíblia. Quem crê no livramento do Senhor? Quem crê no livramento do Senhor? Outro grande livramento está no livro de Reis. Esse livramento foi... Quem está ouvindo, diga amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. Outro grande livramento está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Esse aqui, irmãos, foi um dos maiores livramentos da história do povo de Deus. A Síria era na época, em 700, o pastor Arnold, Agora eu falei certo, Arnold. É alemão? Ele falou sobre Isaías, em 700 a.C., a Síria era o mais poderoso império do mundo, O Senaqueribe pensa num camarada terrível. Ele achava que era a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Orgulhoso, E ele cercou Jerusalém, cercou Judá na época de Ezequias.
E ele afrontou o rei Ezequias, e não só o rei Ezequias, como Deus. O problema é que o grande erro de Senaqueribe, pergunte qual? Pergunte qual? Foi afrontar o Deus de Ezequias. Tantas pessoas ao longo da história, né, irmãos, afrontaram Deus, né? John Lennon cantava bem, né, irmãos? Aquela Imagine, uma música linda. Mas o problema dele foi dizer que ele queria ser mais famoso que Jesus Cristo, né, irmão? Aí foi o erro dele. Cazuza, irmão, Cazuza. Num show lá, parou, hein? Jogou. Aqui, essa tragada é para ti, Deus. Ulisses Guimarães. Uma mulher falou assim: ei, obrigado pela Constituição. Graças a Deus pela Constituição. Quem graças a Deus? Graças a mim. Morreu até hoje, não acharam o corpo do abençoado. Tranqueiro de Almeida Neves, né? Nem Deus vai me pedir de subir a rampa do Planalto. Nunca subiu a rampa do Planalto, abençoado, né? Então, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens. O Herodes vestiu-se de prata, né? Saiu assim, Flávio José diz, né? Aí começou a falar bonito, nem aqueles políticos de Brasília falar bonito. Ei, é a voz de homem, a voz de vida da glória a Deus, né? Vida da glória a Deus, né? Aí o anjo tocou, morreu comido de bicho. Acho que o servo de Deus cantou, né? O Nabucodonosor. Babilônia bonita, né? Foi eu que edifiquei. Um miserável que comeu capim 7 anos até aprender a dar glória a Deus. Irmãos, nós não somos nada. Que nem Abraão disse, nós somos pó e cinza. Aprenda a glorificar o Senhor. Nós só somos alguma coisa com a presença de Deus. Quem pode glorificar e exaltar o nome daquele que vive? Aí o Senaqueribe achou que era alguma coisa, foi afrontar Deus. Quem tu pensa que é Ezequias? Quem pensa que é o teu Deus aí? Já destruiu um monte de Deus. Eu não sabia que o Deus de Ezequias era o Deus dos céus e da terra. Aí o Ezequias disse, pegou a afronta. Estava comentando com os irmãos, né? Tem gente, quem está ouvindo, diga amém. Tem gente que pega o Facebook para fazer desabafo, né, irmão? Aí no Facebook faz umas indiretas assim, né? Irmão, faça aí, vai pro joelho, irmão. Aí tem gente que tem nada a ver, pega aquela indireta, vai pro Facebook, começa a dar indireta, pega as afrontas, vai pro joelho, irmão. O Senhor Jesus é o teu advogado. Aí fica dando indireta, né? Já viu? Fica dando indireta no Facebook. Não faz isso não, irmão. Faz que nem Ezequias. Apresenta a afronta ao Senhor. E ele apresentou. E diz a Bíblia, agora é para você dar glória a Deus gostoso aí, Segundo Reis 19, na mesma noite, hein? Não foi no outro dia. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite, um anjo, quantos anjos? Um anjo feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. Já pensou, irmão? Um anjo, bastou um anjo. Já pensou, nosso Deus pouco poderoso é, irmão? E levantando-se o exército mais poderoso. Aí o Senaqueribe foi morto na terra dele, enquanto adorava o Deus falso. Esse é o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus peleja. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando alguém afronta, quando há uma afronta do inimigo, coloque a afronta perante o Senhor e Ele vai dar livramento. Toda a afronta do inimigo nesta manhã vai cair por terra e o Senhor nos dará livramento e o anjo do Senhor vai pelejar. Por quem crê nisso, dá glória a Deus aí. Aleluia, eu sinto a presença. Agora, outro livramento. Já estou acabando, quem está gostando diga amém. Amém. Eu não quero cansar os irmãos, eu quero orar por você nessa manhã. Outro livramento, irmão, está em 1 Samuel. Aqui eu vou falar uma coisa forte, mas eu preciso falar, senão Deus vai cobrar de mim, irmão. Vocês querem ouvir? Amém. Tem certeza, irmão? Vocês não vão ficar bravos? Não vão ficar bravos com o irmão Clóvis? Amém. 1 Samuel 7:12. 1 Samuel 7:12. Outro livramento tremendo de Deus. 1 Samuel 7:12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem,
e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Os filisteus estavam dominando, perseguindo, oprimindo Israel, e foram até Samuel e falaram: olha, Samuel, nos ajuda. Aí sabe o que Samuel disse? Lá no versículo 3, volte uns versículos, 1 Samuel 7:3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, olha só o que Samuel vai dizer agora: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração, e servi ele só. Agora vem o forte: e ele vos livrará da mão dos filisteus. Sabe o que eu aprendo aqui? Para haver livramento, precisa haver santificação. Quem quer livramento? Quem quer livramento? Então santifica a sua vida. Não há livramento sem santificação. O povo quer vitória, irmãos, mas não quer santificar a vida. Essa geração, irmãos, quer vitória, mas não quer entrar pelo caminho. Para haver livramento, para haver vitória, tem que haver santificação. Quem pode glorificar o Senhor? Tirai os deuses estranhos. Ó, Baalzinho. Eu quero vitória. Ó, Baal. Baalzinho escondido lá, ó. Não. Quem quer vitória? Pega o miserável do Baalzinho escondido lá, ó, e quebra ele, irmão. Quebra ele nessa manhã. O Baalzinho escondido lá, que nem o pastor, quebra nessa manhã para ter vitória. Dá glória a Deus aí. E os filisteus vão ser derrotados. Diga para o irmão: quer vitória? Quebra o Baal, e o filisteu vai cair por terra nesta manhã, em nome de Jesus. Agora eu vou voltar em Jeremias, penúltimo livramento. Tinha mais, mas eu vou resumir para não cansar. Eu aprendi, irmão, que é melhor deixar com fome que fastiar, né? Jeremias. Pergunta para o irmão: tu está entendendo o que Deus está falando? Jeremias capítulo 16. Vamos lá. Isso aqui é forte, irmão. Jeremias 16:2. Eu sinto a presença de Deus nesta manhã. Jeremias 16. Isso aqui é forte, irmão. Pensa só para Jeremias ter que fazer isso aqui. Olha só. Jeremias 16:2. Não tomarás para ti mulher, nem filhos, nem filhas nesse lugar. Foi uma ordem. Você lembra que quando eu comecei a falar de Jeremias, falei de Deus livrou ele porque ele foi obediente, e uma das ordenanças foi ele não casar. Por quê? Porque Nabucodonosor ia invadir Jerusalém, ia matar muita gente, e Deus, sabendo disso, ia poupar Jeremias do sofrimento de filhos, crianças iam morrer, mulheres iam morrer. Então Deus disse: ó, Jeremias, não case. E ele foi obediente, mas lá no coração, irmãos, foi algo difícil. Obediência de Jeremias. Agora trazendo para nós, irmãos, no meio dessa geração corrompida, essa geração é tão corrompida como Sodoma e Gomorra, Deus quer que nós sejamos obedientes. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo nos contemplando. Não é fácil ser crente, irmãos, mas Deus nos dá graça. Pastor Antônio aqui foi usado por Deus, confirmando a mensagem desta manhã. Hoje ele é pastor ali em São José dos Pinhais. Perdão. Ele é pastor em São José dos Pinhais. Mas ele contou, ele foi meu dirigente de jovens. Ele contou que quando ele era jovem, ele saiu com mais 3 amigos e foi para uma outra cidade. Aí chegou lá, 2 amigos deles falaram: não tem ninguém vendo nós. Ninguém nos conhece aqui. Naquele tempo se chamava discoteca. Hoje eu não sei como é que se chama, né? Balada, né? Não tem ninguém nos conhece. Vamos entrar, vamos namorar com umas moças, umas gatinhas.
Mas Dalila, né? Mas Dalila. Ninguém conhece nós aqui. Aí ele e outro amigo ficaram no carro e os outros dois entraram. Olha só, os que entraram estão desviados até hoje. E ele com o amigo ficaram no carro. O amigo é presbítero aqui em Joinville e ele é pastor de São José dos Pinhais. A decisão, ele orou, disse: Deus, me dá livramento. Tipo um jovem, né? Obediência. Pela obediência dele, Deus deu livramento. O jovem não é fácil, mas Deus deu graça para ele resistir aquilo. Não é fácil resistir às drogas, mas Deus dá graça. É fácil resistir o sexo, os desejos da juventude, mas Deus dá graça. Deus vai te dar graça para você vencer e ser obediente. No meio dessa geração corrompida, Deus quer usar a tua vida para fazer a diferença. Quem está entendendo? Assim como Deus usou Jeremias e ele foi obediente. E Deus também falou a Daniel. O que Deus falou a Daniel? Tu, porém, vai até o fim. Deus está falando a alguém nesta manhã. Deus está dizendo: vá até o fim da tua chamada, daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Agora, para terminar esta mensagem, que eu quero orar pela sua vida. O maior livramento ainda está para chegar, ainda vai chegar. Qual é? O maior livramento ainda vai acontecer. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 7. Quem sabe? 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 7. O maior livramento ainda vai acontecer. Quem crê? Quem crê? Olha o que diz o texto, 2 Tessalonicenses 2 e 7. Porque já o mistério da justiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Os teólogos entendem que esse que resiste é o Espírito Santo que está com a igreja. Sabe que livramento é esse? O arrebatamento. Quem tem esperança do arrebatamento? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Quem tem? Está chegando a hora da trombeta tocar e a igreja ser arrebatada. E não estaremos mais aqui, estaremos nas bodas do Cordeiro. Vai ser triste para quem ficar, né, irmãos? Cadeiras vazias, mas vai ser lindo para quem estiver lá com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Nós estamos vivendo os instantes finais da igreja na terra. E o Senhor fala com cada um de nós nesta manhã. Como estão as nossas vidas? Como estão as nossas vestes? Porque em Apocalipse 22 e 14 diz que bem-aventurado aquele que lava suas vestes no Cordeiro, para que possa entrar na cidade pelas portas. Como estão nossas vestes espirituais? Como está? O Senhor quer nos dar livramento. Isso aqui é forte, já vou orar para você. O Senhor quer nos dar livramento para aquilo que vai vir sobre a terra, como nunca antes. Se a trombeta tocasse agora, nós subiríamos ou nós ficaríamos para o período mais terrível que vem sobre a terra? O Espírito Santo está perguntando. Se coloque de pé. Alabai de Robassuri Alabás. Ayami Abahal Shorebihan Darabassukemácias. Aprendendo com os livramentos da Bíblia. E o maior ainda está para vir, que é o arrebatamento da igreja. Eu sou pré-tribulacionista. Alguns já até deixaram de ser, mas eu ainda não abro mão disso. Respeito quem não é, mas eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Quem ainda tem essa esperança? Quem ainda tem essa esperança? Eu sinto algo forte, algo maravilhoso da parte de Deus nesta manhã de consagração, irmão. Deus tem livramento para você, irmãos. Deus tem livramento. Essa palavra falou forte comigo nessa semana, irmãos. E eu entendi que era para os jovens, para os moços nesse lugar, né? E eu entendi que era para gravar essa mensagem, porque Deus vai falar com outras pessoas através dessa mensagem também, né? Eu entendi que Deus tem coisas grandes através
dessa palavra. Livramento, essa palavra falou forte comigo, irmão. Porque nós só estamos aqui porque Deus quebrou laços, cortou lanças. Oh, eu sinto algo forte da parte de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nesta: não saia da presença de Deus. Deus tem te livrado, moço. Continue na presença de Deus. A mão do Senhor, eu vou dizer algo forte aqui. A mão do Senhor tem segurado você. Deus tem te livrado, porque o amor de Deus é incomparável pela tua alma. A tua mãe, olha só o que Deus, isso é bíblico também, né? A tua mãe e o teu pai podem te esquecer, mas Deus não te esquece de você. Eu queria que você viesse aqui à frente, quero orar por você, porque você tem chegado até aqui, nesta manhã, neste lugar, pelos livramentos de Deus. Deus tem livrado a tua alma da morte, da sepultura. Deus tem investido, tem ministério aqui, tem missionário aqui, tem pastor aqui, tem presbítero aqui. Deus não desiste de você. Teu pai, tua mãe, tua esposa, até a igreja pode desistir de você. Ministério, mas Deus não desiste enquanto houver fôlego. Enquanto Deus está falando com vidas aqui. Deus não desiste de você. Pai, mãe, família, igreja, pastor, pode desistir, mas Deus não desiste de você. Ai, caitou, vai aí, Betole Manástia. Livramento para a sua vida. Você só está aqui por causa dos livramentos. Não saia da presença de Deus. Se você entendesse o grande amor de Deus nesta manhã. Ai, assim digo eu, Senhor, nesta manhã de sábado, eu cortei laços de morte. Satanás pediu a tua alma, mas eu disse não, porque o meu amor é maior. Eu fechei a sepultura, porque eu tenho uma chamada na tua vida. E nesta manhã digo eu, permaneça na minha presença. E tu verás o que eu vou fazer na tua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Levante a mão e glorifique. Levante a mão e glorifique. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Adore, 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 adore. Adore aquele que vive e reina para sempre. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Vamos orar. Deus, a tua palavra foi pregada. A tua palavra não volta vazia. Eita, baixúria! Seca-se a erva e cai as flores, mas a tua palavra permanece para sempre. Vai tocando agora, vai tocando agora, oh, vai renovando agora. Receba o renovo de Deus aí, receba o renovo de Deus aí, receba o renovo de Deus aí. Pode falar em línguas agora. Ai, cá, baixúria na ração, ai, a baixúria é cheia. Receba o renovo de Deus aí. Quebra o laço, corta a lança. Oh, vai agora renovando vidas. Vai aí, Pai. Voa. Vai agora renovando, Pai. Fecha a sepultura, corta o laço, quebra a lança. Em nome de Jesus. Nesta manhã de consagração, nós sentimos a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, eu creio. Agora. Em nome de Jesus. Levante a sua mão, diga: Senhor, eu te agradeço pelos
vida. Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Me dê graça para permanecer na tua presença. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Dê uma salva de palmas. Volte para o seu lugar, glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que vive e reina para sempre. Glórias a Deus. Coisa linda, né, irmão? Maravilha. Maravilha. Glória a Deus. Deus é Deus.